Graça e paz. Estou aqui lendo no livro de Jonas, capítulo 1, a missão, né? Quando Jesus escolheu ele, quando Deus escolheu ele, na verdade é Deus, escolheu Jonas, e ele não queria ser escolhido não, ele não queria fazer a obra, ele não queria falar da palavra de Deus para ninguém, mas ele tinha temor, ele confiava em Deus, ele acreditava. Porém, o que aconteceu quando Deus disse assim para ele, Jonas? Ele escutou a voz de Deus. E Deus disse para ele, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Ou seja, todos os pecados estavam incomodando as narinas de Deus. E aí, o que Jonas fez? Fugiu. Ele fugiu da presença do Senhor. Ele disse, eu ir naquela cidade, o povo já está pecando, vou chegar lá, vou falar, depois tu vai ser misericordioso, porque Deus é misericordioso, ele é longânimo, é tardio em irar-se. E aí o Jonas fugiu, não quis pagar preço não pelo povo, não estava merecendo. Mas aí o que aconteceu? Quando ele fugiu da presença do Senhor, ele resolveu fazer uma viagem, ele entrou num barco, e aí o Senhor lançou um forte vento, uma ventania, uma tempestade. E aqueles marinheiros que estavam ali naquele barco, embora eles servissem a deuses estranhos, mas eles acreditavam, eles tinham temor a Deus, né? Então, por este temor, eles, na verdade, começaram a observar que tinha alguma coisa errada, porque o tempo estava propenso não a tempestades e de repente de uma hora para outra começou. O que estava acontecendo? E eles descobriram que no sótão, né, estava lá Jonas dormindo tranquilamente e os seus companheiros estranharam tanta peleja. E este homem? Quem é este homem? A quem ele serve? Por que ele está tão calmo e tão quieto, né? Então, quando eles perguntaram para Jonas, de onde tu vens? Quem tu és? A quem tu serve? Que povo és? De que povo tu és? Aí Jonas respondeu aqui no versículo 9 que ele disse o seguinte, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que isto que tu fizestes? Ou seja, até aqueles homens que não serviam a Deus Todo-Poderoso, disseram para ele, tá ficando doido? É chamado por Deus e desobedece? Então eles disseram assim para ele, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado, né? Então, o que na verdade eles fizeram? Disseram, que faremos para que o mar nos acalme? Ainda pediram orientações para Jonas, né? No desespero, na agonia, que agora? O que faremos para que a tempestade se acalme? Porque cada vez mais estava se tornando mais e mais forte a tempestade. Claro, quem é que pode contra Deus? Quem é que pode mesmo com o chamado de Deus? Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, roga-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Olha só, eles ainda eram misericordiosos com Jonas, porque mesmo passando por tanta luta, mesmo conhecendo ele há pouco tempo, mas eles ainda estavam pedindo a Deus que tivessem misericórdia, né? Jonas não quis pagar preço, mas aqueles homens estavam pedindo pela vida de Jonas. E que eles não pudessem mais, que não fizessem cair sobre a vida dele mais sangue. Ou seja, eles cometiam muitos pecados, eles cometiam assassinatos com toda certeza, matavam, né, naquela época, eram truculentos. E eles não queriam que viesse sobre eles essas questões, né? Mas aí Jonas pediu que jogassem ele ao mar e aquilo ali ia cessar. Então, os homens temeram aquela decisão e aquele pedido de Jonas. Mas era o sacrifício que os homens tinham que fazer para poder sobreviver. Então, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e 3 dias e 3 noites Jonas esteve no ventre do peixe. Você sabe que eu entendo que Jonas esteve no ventre do peixe?
Jonas viveu o seu pior momento. O seu pior momento de tortura, de dor. Eu poderia dizer no inferno. Tantas lutas. Mas aí, quando ele passou por tantas lutas, ele lembrou, é claro, que ele foi chamado por Deus e não obedeceu. Aí o que Jonas fez? Orou a Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei e tu ouviste a minha voz. Quantas vezes a gente se depara com situações de peleja, de dificuldade, e que somente com o grito da nossa voz, de todo o nosso coração, diante do trono de Deus, é que pode Deus ouvir a nossa voz e arrepender-se, porque Deus também se arrepende do mal que pode nos fazer, porque quem somos nós? Nada, nem mesmo um grão de mostarda. Então, pois, tu me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou por todas as ondas e as tuas vagas, ou seja, não tem saída. Quando Deus te chamar, vai. Porque não tem saída. É obedecer ou obedecer. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ou seja, ele não queria perder a salvação. Ele não queria sair da presença de Deus. Ele sabia que ele tinha sido desobediente. Versículo 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Significa que há situações que às vezes nos rondam, que a gente não sabe nem para onde vai, nem como resolver. Só compete a Deus, mas antes é o teu confessar. Antes é o teu dobrar de joelhos. Antes é o teu o quê? Falar na presença do Senhor. Eis-me aqui. Versículo 6. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecida minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Ele estava falando até daqueles homens que idolatravam deuses estranhos e que naquele momento se converteram ao Deus verdadeiro. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ou seja, faz teu voto e paga ao Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele o vomitou Jonas na terra. Significa que quando nós clamamos ao Deus verdadeiro de todo o coração, Deus abre portas, quebra ferrolhos, faz as coisas acontecerem e tudo aquilo que havia de peleja, de renúncia no nosso coração voltado para Deus, Deus nos abençoa e faz com que as portas se abram, ferrolhos se rompam. O importante é fazer o quê? O ide. O importante é fazer a obra de Deus. Portanto, não se negue a fazer a obra do Pai. Se Ele te chama, vai. Fica na paz.